Estamos começando mais um programa Super Mais, feito com carinho e especialmente para você. Antes de mais nada, já quero agradecer a Dona Bela, que me veste todos os dias, e a SD Joias Exclusivas. Olha, gente, que espetáculo! Agora vocês vão me ver de SD aqui no programa. Muito obrigada aí pela parceria de vocês e pelo carinho também. Vamos começar falando hoje um pouquinho sobre cultura. É sempre bom, né, levar cultura para sua casa, respirar cultura, que eu acho assim imprescindível, desde muito pequenininho e não tem idade para terminar. E para conversar com a gente, eu tenho a grata honra de receber a escritora infantil Andréia Thalmann. Muito prazer ter você aqui comigo. Igualmente. Tô felicíssima, assim, né? Porque eu consegui um horáriozinho na sua agenda atribuladíssima. Que bom, esses dias realmente estão assim um pouco frenéticos, né? Com muitas atividades, o Festival de Artes de Teresópolis 2013 acontecendo, bombando, né? Maravilhoso. E tem iniciando no dia 5 o salão, 15º Salão Finilige do livro infantil e juvenil, né? Livro, na verdade, o salão se chama Salão Finilige, que é da Fundação, né? Salão Finilige do livro para crianças e jovens, né? A gente habitualmente fala em lige, que é literatura infantil e juvenil. E é muito bom, assim, termos eventos literários no Brasil. Com certeza. Por todos os lados. Há uns anos atrás nem existia, né? Não se falava em literatura praticamente, né? Literatura era coisa assim para senhores de idade, né? Uma coisa assim muito distante da gente. Mas antes da gente falar dessas novidades todas aqui, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho a Andréia. Andréia, o que te levou a escrever? Onde é que nasceu assim essa paixão, né, pela literatura? Olha, eu acredito que 99% dos autores, ou 100% dos autores, essa paixão nasce da mesma forma, que é lendo. O escritor, ele primeiro foi um grande leitor. Com certeza. E ficou apaixonado pelos livros em algum momento, quanto mais cedo melhor. E hoje nós sabemos até que nenéns que ouvem os pais contando histórias ainda durante a gestação, depois são amantes dos livros, gostam, são crianças que conseguem sentar para ouvir histórias. É um recurso muito precioso que se tem. Para a formação, né, do ser humano, para o caráter aí, principalmente conhecimento, né? Tanta coisa boa que a literatura pode trazer para a gente, né? Eu até sou suspeita para falar, porque sou muito entusiasta. Mas você começou a ler muito pequena, foi na adolescência? Muito pequena, muito pequena. Minha casa era uma casa assim, o meu lar da infância, eram pessoas que liam muito. Eu costumo dizer que a minha avó, principalmente a minha avó materna, em nome de personagem, Emília. Ai, que delícia! Emília, minha avó Emília. Eu não me lembro dela sem um livro, um jornal, uma revista na mão. Quer dizer, todas as minhas memórias de infância com a minha avó são minha avó lendo. E ela te incentivou a ler? Muito, muito. Inclusive, ela me mandava cartas. No tempo das cartas, né, de correio. Saudade das cartas. Aquela que tinha que comprar. Né, Mas era um ritual tão gostoso. Maravilhoso. Né? Eu sinto falta. Eu também sinto. Eu também sinto. Mas hoje pouca gente usa, né? E a gente hoje até é mais uma coisa de um hábito comercial, né? Verdade. Mais do que pessoal. As pessoas têm tantos outros meios eletrônicos, né? Mas vovó mandava cartas para mim. E dentro dessas cartas, ela muitas vezes recortava poemas que saíam no jornal e colava nas cartas para mim. Assim, eu vi esse poema, achei que você gostaria de ler, enfim. Então, isso foi muito importante para mim. Tem uma grande escritora na família, uma escritora argentina, prima da minha mãe. Então, enfim, acho que isso tudo, o nome dela é Alicia Steinberg, ela não é publicada no Brasil, não é traduzida para o português, infelizmente, e já é falecida. Então, livros, escritores, era algo assim muito habitual. Fazia na parte minha da infância. sua vida naturalmente, né? Naturalmente.
E a criança, ela precisa de hábitos, né? Com certeza. Rotina, hábito, senão não vai. Então, criar o hábito da leitura na criança pequena, como se cria o hábito de escovar dente, de comer comida saudável, da higiene do corpo, também a leitura precisa fazer parte dessa rotina, dessa formação de hábitos na criança. É muito importante. E aí, com essa formação aí durante a sua infância, quando que chegou o momento que você falou assim, agora eu vou escrever um livro e vou publicar? Então, isso aí foi assim, na verdade eu passei muitos anos não escrevendo literatura, mas sempre escrevendo. Uhum. Na vida profissional, na minha outra vida profissional, eu sempre precisei escrever muito. Formada em Química, olha, água e vinho, né? Eu sou bacharel em Química e sempre trabalhei na engenharia, em algumas atividades da engenharia. Sempre gostei muito da área comercial, e quem é da área comercial escreve muito. É verdade. Né? Cartas, e-mails, e tem essa questão da comunicação com o cliente, com o fornecedor. E você acaba exercitando a comunicação escrita e verbal de alguma forma, né? Diferente da literatura. E em algum momento, o que eu já gostava muito quando criança, quando adolescente, escrevia muitos poemas na adolescência. Ah, é tão bom, né? Fui adolescente na década de 80. Escrevia muito. Isso. Quem foi adolescente na década de 80 gosta de poesia, né? Verdade. E, enfim, aflorou depois de muitos anos escrevendo outras coisas, traduzindo também, porque eu traduzo espanhol-português, né? Português-espanhol. E surgiu a vontade de escrever muito em função dos filhos. Era isso que eu ia te perguntar, o que te levou a escolher a literatura infantil? Porque você poderia escrever qualquer outra coisa, né? E escolheu a literatura infantil. Bom, eu amo crianças. Sempre amei crianças. Na minha vida, sempre que eu pude estar perto de crianças, eu busquei estar próxima às crianças. Assim, o primeiro dinheirinho que eu ganhei na minha vida foi fazendo animação de festa infantil. Olha, gente, multifacetas. A mulher faz um monte de coisa. Eu tinha 12 anos, né? O primeiro dinheirinho que eu ganhei assim foi fazendo animação de festa infantil. Ou seja, criança, trabalhei com educação não formal na adolescência. Criança sempre foi o meu paraíso, sabe? E meus filhos assim, me realizaram muito nesse sentido. Ter filhos e participar da infância deles de uma forma muito atuante, dividir com eles muitas coisas. Então, muitas vezes me perguntam, você não tem vontade de escrever para adultos? Assim, a gente fala, rotula um pouco, é literatura infantil, mas será que existe mesmo? Existe aquela literatura que a criança lê e o adulto lê, e aquela literatura que só o adulto pode ler. É verdade, só ele vai compreender. E também tem as fases da criança, né? Cada fase está pedindo uma determinada informação. Se aquilo transpuser de alguma forma, pode causar um estrago até irreversível, né? A gente tem que tomar muito cuidado realmente. Muito cuidado. E hoje tudo é muito aberto, né? Não, essa história de internet aí eu sou meio desesperada, né? Mas aí qual foi assim, o primeiro livro que você lançou? Porque eu tô vendo aqui 2 livros com capas maravilhosas, né? Então, o primeiro foi O Menino que Tinha Medo de Errar. Esse aqui, né? Que é esse aqui, que na verdade, essa aqui é uma reedição de 2012. Ele foi lançado em dezembro de 2009, numa primeira edição que era diferente dessa aqui. Em 2012, a Escrita Fina fez novas ilustrações da Camila Carrossini, que é uma ilustradora paulista muito querida, e foi O Menino que Tinha Medo de Errar. Eu ganhei um presente imenso, quer dizer, eu ganhei muitos presentes com esse livro, né? Desde a criança que vem, diz assim, nas atividades, quando eu visito escolas, fala assim, tia, eu tinha muito medo. Outro dia uma criança falou isso, tia, sabe que eu tinha muito medo de usar caneta? Olha! E depois que eu li a história do Pedro, eu não tenho mais medo. Quer dizer, a essência do livro, de repente, é essa de você
quebrar um pouquinho essa coisa dentro da criança, né? De errar, de ter medo ou de escrever, ou medo de falar alguma bobagem, ou medo de fazer alguma coisa que a mãe não vai gostar. Exatamente. E eu já vi assim, adulto chorar, ler e chorar. E dos muitos presentes que eu ganhei a partir desse livro, que é O Menino que Tinha Medo de Errar, foram os versos que a Laura Bergalo é uma escritora premiada, Prêmio Jabuti, ela me presenteou com versos que ela fez para a 4ª capa. Ah, que bacana! Nossa, que honra, hein? Uma honra de fato. A Laura é uma pessoa maravilhosa e uma escritora excepcional, escreve literatura infantil e juvenil, os livros juvenis dela são excelentes e ela escreveu para falar, né, do menino que tinha medo de errar. Quem nunca teve medo de errar, de ficar sem jeito, de na escola falhar, de perder gol feito. Mas com esta história bacana, todo mundo vai entender que a gente erra e se engana e que isso é bom para aprender. Ai, gente, eu vou ler esse livro. Adultos e crianças, né? É verdade, a gente erra e acaba aprendendo com os erros, né? De fato. Sim, ou erra e acaba se mortificando de tal maneira que a tua vida paralisa. É verdade, né? Tem aí um sentido psicológico também fortíssimo. Fortíssimo. Né? E aí depois você partiu para o outro livro, A Escola. A Escola que eu quero para mim. Que eu achei essa capa lindíssima, fantástica. Não é lindíssima? Fantástica. É daquele tipo assim mesmo, eu quero ler esse livro. Né? As cores são vibrantes. Esse livro também tem assim, uma história de como ele nasceu. Na verdade, ele nasceu quando eu era criança. As crianças sempre me perguntam, tia, né? Como é que você imaginou esse livro? É uma pergunta recorrente. As crianças adoram quando o autor vai até elas. É verdade. Adoram. Ficam enlouquecidas. Então, não é um fantasma que escreveu o livro, né? Mas, tia, foi você mesma que escreveu? É uma delícia, adoro. Muito bom. Adoro, muito bom. O nosso tempo está corrido aqui, tinha um monte de coisa para perguntar para a Andréia, né? Me conta aqui dos personagens, então, da sua próxima obra-prima, né? Que está aí no forno, está nervosa aqui, é um dia nervoso hoje para ela. É, agitado. Então, o novo livro se chama Rosa Formosa, saindo pela Paulus, editora Paulus, com ilustrações da Eliana de Larissa. Quem quiser conhecer vai precisar ir domingo 9 agora, lá na Praça do Alto. Vai ter o lançamento 1h30 da tarde pela programação do festival. Deixa eu só explicar para o pessoal que está em casa, ela nem trouxe o livro aqui hoje para a gente ver, porque ela está indo para o Rio, ela vai sair daqui correndo do estúdio, vai para o Rio, porque o lançamento é lá embaixo, né? Depois volta para Teresópolis, quer dizer, tá assim uma correria só, né? Muito corrida. Então, lançamento 1h30, domingo lá na Praça do Alto. Domingo na Praça do Alto. Faz parte do Festival de Artes, né? Isso. E eu espero todo mundo lá para conhecer. Trouxe aqui o personagem, né? Uma gracinha. Aqui, a Rosa Formosa. Essa aqui, essa muito mocinha. Bacana, essa mocinha. Essa menina flor. E esse outro personagem, antagonista, né? Ficou uma gracinha. Que são as folhagens. Mas eu não quero contar muito sobre o livro. Quem quiser vai ter que ir lá ouvir a contação, vai ter que ficar né? Por aqui, Que a gente vai fazer o lançamento, vai contar a história. E também, assim, só para dar uma aguinha na boca, é uma história que fala sobre escolhas. Sobre escolhas, ou melhor, a falta de opções, quando às vezes você precisa optar em vez de escolher, melhor dizendo, que parecem sinônimos, mas não são. Não é verdade? Com certeza, é verdade. Nossa, já vi que vai ser sucesso absoluto também, né? Aproveita então e faz o convite pro pessoal de casa que está te assistindo. Isso. Todo mundo lá na praça. Vai ter também outras atividades, que é importante falar. O festival está maravilhoso, esse fim de semana vai estar cheio de atividade para as crianças. Não deixem as crianças em casa, levem para conhecer. Vai ter Lúcia Fidalgo, Benita Prieto no sábado, contando histórias, e Baú e eu no domingo. Quem não tiver ainda o programa, vale a pena
Tem na internet. Tem na internet. Né? Tem impresso também em vários lugares da cidade, distribuindo. O meu lançamento com a contação da história, 1h30 da tarde, domingo. Com certeza estaremos lá para prestigiar nossa queridíssima Andréia. Obrigada. Andréia, o nosso tempo corrido acabou aqui, mas já está convidada. Assim que tiver o livro, você vai para um monte de feiras aí, vai ter um monte de novidade para contar para gente. Corre. E aquele outro também, que a gente ainda não pode falar, ainda não assim que você estiver com ele no ponto, corre, porque eu acho que é assim uma história belíssima, importante. E eu acho que vai levar muita coisa boa para quem está em casa e quem passou. Enfim, não vou falar não muito. Pode falar. Não pode falar. Isso é surpresa. Vai bater aqui. Surpresa. André, eu queria muito te agradecer. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de falar de literatura infantil. É sempre muito bom, muito importante. Sucesso aí, boa sorte no lançamento de hoje também. Muito obrigada. Até a próxima, querida. Até a próxima. Gente, olha, eu vou para um breve, pequeno intervalo comercial e você não sai daí, eu volto com mais surpresa para você.